Alerta Geral. No Alerta Geral, com informações e comentários, o jornalista Luzenor de Oliveira. São 7h19. Os candidatos a prefeito e a vereador estão na corrida pelos votos nas cidades do interior e da Grande Fortaleza. E nessa caminhada, o Ministério Público Eleitoral acompanha e fiscaliza os atos e as ações para o cumprimento da legislação. Uma das maiores preocupações é com os eventos de campanha que podem gerar aglomerações. O promotor de justiça Emanuel Girão, que é o coordenador do Centro de Apoio Operacional Eleitoral do Ministério Público Eleitoral, está na linha conosco para falar sobre os primeiros dias da campanha na corrida pelas prefeituras do interior e da Grande Fortaleza e também pelas vagas nas câmaras de vereadores. Promotor Emanuel Girão, seja bem-vindo ao jornal Alerta Geral. O que mais chama a atenção do senhor nesses primeiros dias da campanha no interior e na Grande Fortaleza? Há muito excesso ou os candidatos estão seguindo à risca as regras da legislação eleitoral? Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Nesse primeiro momento, a grande preocupação do Ministério Público tem sido com aqueles eventos de propaganda que ocasionam aglomeração. Infelizmente, em alguns locais, esse tipo de procedimento ainda está acontecendo, né? Principalmente com caminhadas, carreatas, aglomerações de pessoas. E isso traz uma preocupação, não é nem tanto no âmbito eleitoral, no âmbito aí da proliferação da doença, que ainda não está controlada. Ontem mesmo, né, nós vimos que o Ceará, de acordo com o consórcio aí das empresas de imprensa, voltou a apresentar alta, né, alta nos casos, alta nas mortes. Então, existe essa preocupação. E o próprio TSE já mandou seguir o plano de segurança sanitária nas eleições. Então, seriam eventos de acordo com o decreto estadual, com não mais de 100 pessoas, distanciamento entre as pessoas, uso de máscara, medidas sanitizantes. Fora das aglomerações, os promotores, nesse momento, eles estão muito preocupados com a impugnação das candidaturas. Nós estamos na fase do registro, alguns prazos para impugnar ainda estão em andamento e, infelizmente, o sistema que o TSE implantou, né, o PJE, apresentou problemas. Ontem, o TSE emitiu uma nota dizendo que havia contratado o sistema para uma previsão de utilização no máximo por 8 mil usuários ao mesmo tempo. E o sistema chegou a apresentar 12.500 usuários simultâneos, e isso causou lentidão e causou inoperância. Mas, na maioria dos casos, né, quase 100%, os promotores estão conseguindo entrar com as impugnações contra os candidatos que estão atingidos por alguma inelegibilidade. Doutor Emanuel, quando a gente fala sobre aglomerações, eventos, como comícios ou carreatas que possam atrair maior concentração de pessoas, nesse caso, os promotores de justiça, a gente já observa que estão monitorando, acompanhando, mas o senhor sente bom senso da maioria ou dos candidatos a prefeito e a vereador para incorporarem também essas recomendações da área sanitária e evitarem, assim, mais casos de contaminação pelo coronavírus no Ceará? Olha, na maioria dos municípios, sim, há uma boa vontade dos partidos quando eles percebem que as outras coligações, os outros partidos vão seguir, todos acabam concordando. E eu vi até uma manchete aí, alguns promotores estão conseguindo fazer acordo, né, com todos os partidos, com todas as coligações, em alguns casos os juízes eleitorais também estão participando desses acordos, mas infelizmente existem as exceções, aqueles que insistem em fazer as aglomerações, né? E você imagine aí, você é eleitor de um município, se essas aglomerações aumentarem os casos e tiver que fechar tudo novamente, se o município tiver que entrar em lockdown, se o número de mortes aumentar, será que os candidatos que estão fazendo aglomeração, eles vão assumir a responsabilidade por esses eventos, né? Então, assim, de uma maneira geral, há uma boa aceitação em cumprir o decreto, né? Nada mais, nada menos, cumprir o decreto, cumprir as regras, preservar a saúde e a vida das pessoas, mas, infelizmente, existem casos, né, de descumprimento, e a preocupação é porque
em alguns locais, são municípios que não estão numa situação muito boa, né? Não são municípios que apresentam a mesma situação de Fortaleza, né? Que já está numa fase de controle razoável. Né? Então, esse é o grande motivo da preocupação. E, nesse sentido, é muito importante a atuação do juiz eleitoral, porque ele é o detentor do poder de polícia, ele pode adotar as medidas para inibir ou cessar essas práticas. A gente volta a falar sobre a questão da impugnação ou das impugnações que o senhor fez observação em relação ao sistema travado do Tribunal Superior Eleitoral, provocando lentidão no atendimento aí à demanda de informações sobre impugnações. Nesse caso, para os nossos ouvintes e internautas entenderem melhor, promotor, quando há o pedido de impugnação, esse pedido pode ser feito por um partido, um adversário, um candidato ou pelo próprio Ministério Público Eleitoral. E, nesse caso, os candidatos que têm os pedidos de candidaturas impugnadas, eles podem continuar em campanha? Exatamente. Quem pode impugnar as candidaturas, além do Ministério Público Eleitoral, são os candidatos, os partidos e as coligações. A legislação, ela permite que o candidato sub judice continue na sua campanha até o julgamento do processo pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, assim, a impugnação ela começa no juiz eleitoral da zona, pode haver recurso para o TRE e pode chegar até o TSE. Enquanto o candidato tiver o processo pendente, né, que não houve uma decisão definitiva, ele pode fazer a campanha normalmente. Eu até antecipo, né, nós tivemos muitos casos de candidatos com contas desaprovadas, né, nos tribunais de contas. Nós tivemos candidatos com condenações criminais de órgão colegiado, candidatos que renunciaram para evitar cassação após se envolverem em problemas com corrupção e apresentaram essa renúncia. Então, são muitos casos de inelegibilidade, né, previsto na Lei das Inelegibilidades, com as alterações da Lei da Ficha Limpa e também na Constituição Federal. Doutor Emanuel Girão, o senhor faz referência à lista emitida pelo Tribunal de Contas da União, pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em relação a ex-gestores ou atuais gestores que estão na disputa das eleições ou que querem entrar na disputa das eleições e tiveram contas desaprovadas com aquela chamada nota de improbidade administrativa. Muita gente, quando escuta ou lê e vê qualquer notícia em relação à chamada Lei da Ficha Limpa, que associa-se a nomes de ex-gestores que estão com a ficha suja e impedidos de disputar as eleições, nesse caso, quem aparece na lista do TCE, do TCU, com contas desaprovadas e mesmo assim insiste em manter a candidatura. Esses candidatos irão conseguir chegar até o dia 15 de novembro na disputa por um novo mandato, por um mandato de vereador, mandato de prefeito, doutor Emanuel? Olha, Luzino, existem duas questões aí relacionadas a isso. A primeira é que o gestor que teve contas desaprovadas, se ele conseguir uma liminar, uma antecipação de tutela, uma decisão judicial que suspenda a decisão do Tribunal de Contas, ele garante a candidatura dele. Então, o primeiro, digamos assim, a primeira porta de saída é essa, né? A segunda questão é que em 2016 o Supremo Tribunal Federal proferiu uma decisão muito infeliz, né, na minha opinião, porque foi uma decisão que enfraqueceu o combate à corrupção, dizendo que as contas de gestão de prefeitos não são julgadas pelo Tribunal de Contas, são julgadas pela Câmara de Vereadores, né? Eu não estou mencionando as contas de governo, estou mencionando conta de gestão. Então, aqueles que tiveram contas de gestão desaprovadas no Tribunal de Contas, né? Estou falando de prefeitos, não dos demais gestores, mas a Câmara de Vereadores não manteve essa desaprovação, não haverá impugnação neste caso, né? Isso não se aplica para contas desaprovadas no Tribunal de Contas da União. Foi uma decisão do Supremo muito controvertida, por 6 votos a 5, né? Mas que com certeza
vai beneficiar muitos gestores que se envolveram em irregularidades na prática de recursos, né? Cometeram irregularidades insanáveis que configuram improbidade administrativa e vão conseguir se candidatar, né? Infelizmente, a gente tem que atuar de acordo com as regras do jogo e nós temos que respeitar essa decisão do Supremo Tribunal Federal, apesar de não concordar com ela. São 7h29. Nós conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com o coordenador do Centro de Apoio Operacional Eleitoral, promotor de Justiça, Emanuel Girão. Promotor, eu quero agradecer a sua presença aqui no Jornal Alerta Geral e dizer que as nossas 24 emissoras de rádio que retransmitem neste momento o Jornal Alerta Geral, a partir da FM 104.3, da FM 107.5 na Grande Fortaleza e também pelas redes sociais do Ceará Agora, estamos aqui com o espaço aberto para, ao longo desta campanha, voltar a conversar com o senhor e também com outros membros do Ministério Público Eleitoral, para que os eleitores, os ouvintes, os internautas tenham informações seguras e informações verdadeiras sobre os caminhos das eleições municipais deste ano. Ao senhor, promotor Emanuel Girão, nosso bom dia e o nosso muito obrigado. Tá, eu é que agradeço. Eu até aproveito para pedir à população que não participe dessas aglomerações, né? Não vamos dar um passo atrás aí no combate ao Covid. A situação estava indo tão bem, então vamos continuar assim. Bom dia e obrigado aí pela oportunidade de transmitir essas informações. Abraço. Essas suas palavras, doutor Emanuel Girão, têm o nosso apoio, o apoio do Sistema Ceará Agora de comunicação, do Jornal Alerta Geral, para que as pessoas, principalmente os candidatos, tenham bom senso nessa fase da campanha e evitem, sim, aglomerações que possam provocar novos casos de coronavírus. Ao senhor, doutor Emanuel Girão, nosso muito obrigado.